Fala galera, tranquilão? Então, a onda hoje vai falar o seguinte, brother. Vamos tratar um pouquinho de consulado. O que foi o consulado? O consulado é um dos períodos do que a gente conhece de forma mais ampla como Era Napoleônica, tá? Só para dar uma resgatada em alguns elementos importantes para a gente saber quem foi Napoleão e qual contexto Napoleão acaba aparecendo, ok? O Napoleão ele aparece em 1799. Eu coloquei aqui, ó, o consulado se inicia em 1799. Não coincidentemente, 1789 foi justamente o ano que teve fim a chamada e hiper famosa Revolução Francesa. Então, só para a gente entender o que foi Napoleão e como Napoleão aparece, a gente vai entender o seguinte: de 1789 até 99, ou seja, um período de 10 anos, os últimos 10 anos ali do século XVIII, a gente teve na França a chamada Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa, galera, de forma muito resumida? Foi um movimento liderado sobretudo por uma burguesia que queria pôr fim ao chamado Antigo Regime. Esse termo vocês nunca podem deixar de saber o que é. O que é Antigo Regime? Antigo Regime é aquele período lá na Europa que a gente entende como um rei absolutista, um monarca muito forte, sem constituição, sem limites de poder, e uma igreja católica muito forte também. Então, absolutismo mais clero muito forte, a gente vai considerar Antigo Regime. A Revolução Francesa, que durou até 99, ela foi um movimento contra isso. Foi o primeiro movimento na Europa que tentou combater esse regime baseado na ordem social, baseado no sangue e no berço, no lugar de nascimento, ok? Então, quando a gente entende a Revolução Francesa durante esses 10 anos, a gente vai entender que foi um período de 10 anos governado pela burguesia. Só que existem várias burguesias, vários tipos de burguesia. A alta burguesia, que é uma burguesia muito forte, dona de manufatura, e uma burguesia mais fraca, que é aquele cara, por exemplo, que vai comprar ali uma cadeira do produtor da cadeira e vai vender por um outro produto. Enfim, para a gente ter uma ideia clara, durante esses 10 anos de Revolução Francesa, a alternância de poder ela aconteceu o tempo todo. Os girondinos, jacobinos e novamente girondinos. Em 1799, a França, mesmo estando numa revolução, mesmo pondo fim ao absolutismo, a França está saturada, porque é um movimento que não consegue se estabilizar. É aí que entra o ano de 1799 e a data específica de 18 de Brumário. O que acontece, galera? Em 1799, os burgueses, ainda na Revolução Francesa, estavam no poder. Só que a estabilidade da França ela já não é mais a mesma. E mais do que uma instabilidade interna, existem países querendo invadir a França para pôr fim à Revolução. Você fala, pô, mas países de fora da França querem entrar na França para acabar com uma revolução que está na França? O que eles têm a ver com isso? Galera, é o seguinte, a Revolução Francesa pôs fim ao absolutismo. A Revolução Francesa matou o rei da França. Então, outros reis que estão no entorno têm medo. Tem medo do quê? Da revolução dar certo, ela acontecer em outros países e a cabeça desses reis acabar rodando. Então, o que acontece? Em 99, os burgueses que estão no poder, que é a alta burguesia, chamadas de girondinas, eles vão pensar o seguinte, galera, a gente precisa colocar uma figura no poder que traga estabilidade. Uma figura que seja respeitada, que traga ordem. Quem é essa figura? O Napoleão. Ué, mas a gente não fala de Napoleão durante a Revolução Francesa, como é que esse cara então ele se torna de repente a grande referência de ordem, de paz e de respeito na França? O Napoleão, galera, lembra quando eu disse que tem uma galera tentando invadir a França para acabar com a Revolução nesse período? O Napoleão será o principal general francês a evitar a entrada desses países. Então, à medida que a Revolução está acontecendo, Napoleão está na fronteira da França com países vizinhos e inimigos da França nesse contexto, como Áustria, Prússia e Rússia. Ele está evitando esse tipo de invasão, mantendo a Revolução. Então, em 1799, aquela burguesia no poder abre espaço através de 18 de Brumário. E, galera, sim, é um golpe, porque os girondinos estavam no poder e eles, entendam isso, tá? Já caiu em prova, eles dão um golpe neles próprios. Napoleão não tirou essa galera do poder. Essa galera abriu espaço para trazê-lo. À medida que ele não foi eleito de forma democrática, trataremos sobre a ideia de golpe. Por isso a gente chama de golpe do 18 de Brumário. Professor, 18 de Brumário é o quê? Gente, 18 de Brumário é uma data. Ah, professor, nunca ouvi falar nessa data. Óbvio que não, porque a Revolução Francesa, quando inicia-se em 1789,
eles vão criar um novo calendário, chamado calendário revolucionário, certo? Então, janeiro, fevereiro, essa perspectiva de mês acaba, esses anos de 2020, como estamos hoje, 1789, eles põem fim e iniciam um calendário revolucionário, ou seja, em 1789 inicia-se o ano 1, ok? Eles põem fim a um calendário gregoriano que a gente conhece hoje, inclusive nós vivemos aqui no Ocidente. Então, 18 de Brumário, Napoleão assume como um cônsul, por isso a gente chama esse tipo de governo de consulado, pois a liderança, ou lideranças, no plural que falaremos em breve, chamaremos de cônsules, ou seja, um modelo de consulado. Se Napoleão assume o poder e uma nova forma de governo vai se iniciar, eu preciso de uma nova o quê, galera? Isso aí, cara. Constituição. O que é Constituição? Um conjunto de leis que vai servir para definir aquele tipo de governo. Antes eu vivia a convenção, o diretório. Se agora Napoleão entra, eu preciso criar uma nova Constituição para estabelecer o quê, gente? Consulado, ok? Padrão normal, vemos isso o tempo todo na história contemporânea, né? Um novo governo é criado, mudou muito em relação ao outro, então estabeleceremos então uma nova Constituição ou novas medidas legislativas, certo? Constituição de 1799, a única Constituição de fato que existe no período napoleônico, apesar de terem outros documentos, inclusive mais importantes pensando nas províncias que vocês farão. A Constituição de 1799, ela estabelece 3 cônsules, ou seja, 1, 2, 3, são 3 cônsules. O Napoleão é um deles, e mais do que sendo um deles, percebam e jamais se esqueçam, ele é considerado o primeiro cônsul. Se eu tenho 3, Napoleão é considerado o primeiro cônsul, significa o quê? Que ele tem um peso maior, ele tem maior relevância, ele tem mais poder, maior poder de decisão, inclusive, ok? Os outros cônsules são o Sieyès, que é um clérigo, e o Roger Ducos, que ele é um composto da burguesia ex-campesinado, ok? Mas esses nomes não aparecem em questões, vamos lembrar sempre do Napoleão, ele já aparece no poder e com bastante poder. Essa é uma característica durante toda a era napoleônica, tá, gente? O Napoleão, apesar de trazer consigo os ideais liberais, iluministas, ele possui um poder muito forte, concentrado, o que acaba nos indicando, por exemplo, forte repressão, forte violência com camadas menores e que, sobretudo, batiam de frente com o seu poder. Mas isso vai ficar mais claro em breve, ok? 3 cônsules é que eu coloquei a confirmação da Constituição dada através do voto popular. Aí tu fala, pô, professor, não entendi que tu botou entre aspas, né? Porque isso não tem nada a ver botar em aspas. Se foi confirmado através do voto popular, por que eu lancei em aspas, galera? Porque a forma com que houve esse voto nunca foi divulgada e há uma certa tendência da própria historiografia de entender que esse voto popular foi manipulado. Se eu não me engano, o voto popular, através de um plebiscito, né? Então o povo participando do voto, o número ultrapassa 99%, ou seja, de acordo com esse plebiscito de Napoleão, mais de 99% da população francesa apoiou essa Constituição, o que é um tanto quanto estranho, entendendo a heterogeneidade da população francesa, ok? Isso aqui é mais uma curiosidade e muito menos ali a nível pragmático de prova, mas só para a gente entender. Então, no primeiro momento, a primeira grande característica do consulado é a Constituição de 1799. E aí eu coloquei outros tópicos para a gente entender qual é essa postura inicial do Napoleão. Galera, o Napoleão, ele é um militar, ele é um general que com 30 anos alcançou um posto por conta de méritos, e isso obviamente dava para ele uma certa relevância e popularidade na França. Só que o Napoleão, ele é um grande defensor. Lembra que eu disse que aqui, 18 de Brumário, a burguesia coloca ele no poder? É como se ele jamais se esquecesse disso. Napoleão é um militar? É um militar. Mas ele tem uma aliança forte com a burguesia e os ideais da burguesia, ou seja, os ideais iluministas, sempre estarão lado a lado com Napoleão. Então, Napoleão não é incomum observarmos, por exemplo, que várias medidas de Napoleão contemplam mais a burguesia do que o próprio Napoleão. E isso a gente vai vendo. Se em algum momento vocês se perguntarem do porquê disso, lembre-se, Napoleão, apesar de não ser um burguês, ele vai governar para essa burguesia que é aliada dele desde o início. Ou seja, a ideia de desenvolvimento econômico, a ideia de liberalismo econômico, de liberdades comerciais, sempre farão parte desse pressuposto, então, de Napoleão, ok? E um grande elemento que é criado, por exemplo,
Em 1800, então um ano depois do consulado, do estabelecimento do consulado, do Banco da França. O que é o Banco da França, galera? A criação do Banco da França tem um quê de revolução no sistema bancário internacional naquele contexto. Por quê? Os bancos, desde a sua origem, em finais da Idade Média, início da Idade Moderna, sobretudo nas cidades italianas, de Florença, por exemplo, os Médicis ali, os grandes líderes e grandes bancários da história da humanidade, esses bancos eles eram privados, ou seja, você com recursos próprios montava o seu banco e através, sobretudo, da lógica de empréstimo, os bancos surgem dessa forma, do emprestar e do ter o dinheiro devolvido com juros, são estabelecidos através de privações, de perspectivas individuais. O Napoleão, ao criar o Banco da França, galera, ele está criando um banco nacional. Ah, mas isso é igual ao Banco do Brasil? É igual ao Banco do Brasil, inclusive, vai ser criado lá pelo Dom João VI, com o mesmo pressuposto. Um banco com o papel que um banco deve ter, porém controlado pelo Estado. Quem controla o Estado aqui, galera? Os cônsules. Será que são os 3 cônsules? Exatamente, não são os 3 cônsules. Quem coordena é o Napoleão, que dentre os 3 tem mais poder. Tranquilão? Então vamos lá. Ó. Por que ele cria o Banco da França? Por que ele vai criar um banco nacional, cujo próprio Napoleão será o administrador direto, obviamente com as suas bases da burguesia? Controle da inflação. Desde o início da Revolução Francesa, a instabilidade política gerará instabilidade econômica, como por exemplo uma desvalorização da moeda francesa, aumento dos preços e obviamente menos acesso desses produtos, desses insumos, por parte das comunidades mais pobres, ok? E lembrando que a França ainda é um país rural, ok? Nesse momento, inclusive, só a Inglaterra não é, todo o resto do Ocidente se mantém como sendo. Então, o controle da inflação, como é que ele vai buscar o controle da inflação? Criando uma moeda também nacional. Que moeda nacional será essa? O franco. Então, o Banco da França, estabelecido em 1800, tem como um dos seus elementos a criação de uma moeda francesa. E essa moeda francesa se chamará franco. Galera, o franco existe até hoje, assim como a libra na Inglaterra, assim como o marco na Alemanha. Ah, professor, mas a gente nunca ouviu falar disso, para mim era tudo euro. Sim, porque o euro é uma moeda que roda na zona do euro, ok? Dos países da União Europeia. Mas esses países, mesmo tendo uma moeda que corra todos esses espaços, eles mantêm a sua moeda nacional. No caso da França, o franco, estabelecido pelo próprio Napoleão, ok? E o segundo momento, tarifa protecionista. Gente, Napoleão quer desenvolver a economia francesa a todo custo. Por isso ele estabelece tarifas protecionistas. O que seriam tarifas protecionistas, gente? Medidas econômicas que visam proteger, né, o termo já indústria, protecionista, proteger a economia nacional. Mas, professor, como é que tu protege a economia nacional? Botando exército? Não, galera, não é esse tipo de proteção, não. Para eu desenvolver minha economia interna, eu preciso o quê? Que as pessoas produzam e comprem internamente. Isso é mole? Molinho, né? Por que então isso não acontecia? Por que eu tive que criar uma tarifa protecionista? Porque produtos de fora eram mais baratos e de melhor qualidade, como os da Inglaterra, que nesse processo, nesse momento, está se desenvolvendo cada vez mais na sua Revolução Industrial. Então, o que Napoleão estabelece com tarifa protecionista? Impostos em cima de produtos de fora, para que eles se tornem mais caros e o francês passe a comprar menos de fora e passe a consumir mais internamente. Porque se eu consumo mais internamente, as pessoas produzirão mais internamente e a economia começa a se aquecer cada vez mais, ok? Então, a tarifa protecionista que visa o fortalecimento econômico, certo? Então, nesse primeiro momento está muito claro qual é o papel de Napoleão em relação à economia. No período imperial, isso vai ficar mais forte, mas é bom perceber que Napoleão já começa dizendo por que ele veio, certo? Depois da criação do Banco da França, temos a Concordata de 1801. O que a Concordata de 1801 ela estabelece? Vamos lembrar sempre da Concordata de uma relação entre Napoleão e a Igreja Católica. Napoleão e a Igreja Católica. Não é muito difícil vocês entenderem, quando eu falei da questão do calendário, que a Revolução Francesa não era uma revolução que abraçava muito a Igreja, certo? Já que eles acabaram, por exemplo, com um calendário cristão e estabeleceram um calendário revolucionário. Na Concordata de 1801, o Napoleão ele vai visar restabelecer essas relações. Só que de que forma?
a sua própria forma. E como é que a gente percebe isso? Restabelecimento da igreja na França. Aí tu vai ler isso e tu vai falar, pô, maneiro, Napoleão então voltou com a igreja, né? Criou a igreja, abraçou a igreja, certo? O que não é o caso. Por que que não é o caso? Porque quando a igreja volta a ter poder na França, a ter sua liberdade, ok? Napoleão submete a igreja católica ao seu próprio poder. O que a gente viu isso aqui, por exemplo, no Brasil, no primeiro reinado. O que que significa isso? O restabelecimento da igreja coloca a igreja sobre o seu poder. Então, os membros da igreja, tornar alguém bispo, tornar alguém padre, não ficava sob o poder do Papa, mas sim do próprio Napoleão. Excomungar alguém da igreja católica, por exemplo, era o poder que o próprio Napoleão tinha. Então, apesar desse retorno da igreja católica, a igreja católica ficava submissa ao próprio Napoleão, ok? E ao retorno do calendário gregoriano. Então, aquele lance lá de ano 1, Brumário e tudo mais, acaba com Napoleão e se restabelece o calendário cristão ou gregoriano, o calendário que a gente tem até os dias de hoje, ok? Para Napoleão também é criada a reforma educacional, como por exemplo a criação dos liceus, que também é bem revolucionário no sentido de propor educação pública, uma educação secundária a partir de aproximadamente os 12 anos, público que você também não tinha na Europa nesse contexto, lembrando que a educação era privilégio dos ricos, o Napoleão acaba propondo isso, e criação de faculdades, com foco em direito, política e técnica naval. E aí pode parecer um pouco destoante, né? Direito, política e técnica naval. Por que técnica naval? Isso vai ficar mais claro quando falarmos de império, ok? E para fechar esse modelo aqui do período napoleônico, então percebemos a questão da Constituição, questões econômicas com o Banco da França, relações entre Estado e Igreja com a Concordata, a questão educacional, Napoleão visando desenvolver a questão educacional e cultural do francês, e para fecharmos o Código Civil Napoleônico de 1804, ali já no último ano do consulado, que vai estabelecer basicamente o seguinte, gente, o Código Civil Napoleônico, ele institucionaliza os ideais revolucionários. Vou macetar, ideais revolucionários são os ideais da Revolução Francesa, que são ideais iluministas. Vamos lembrar sempre de uma coisa, falei de iluminismo, falei de luz, não. Falei de iluminismo, falei de liberdade. Professor, quais são os ideais revolucionários? Liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade política. Estão entendendo? Liberdade comercial, liberdade à propriedade privada. Esse pressuposto da liberdade é o que vai bancar o período napoleônico, ok? Apesar de algumas liberdades ele não ser tão a favor, e isso fica muito claro, sobretudo no contexto do Império. Eliminação dos privilégios feudais. Privilégio feudal, o que é, professor? A nobreza ter poder apenas por ser nobre e o clero ter mais poder que o próprio Estado. Então, clero e nobreza perdem poder através do Código Civil Napoleônico, certo? E por fim, não menos importante, algo que já estava um pouco claro, a separação entre Estado e Igreja. O que significa isso? Sempre que lerem separação entre Estado e Igreja, significa que a França não é oficialmente católica e o francês pode ter outras religiões. O que não significa, por exemplo, ele não ser perseguido. Estamos falando de uma sociedade ainda muito católica, sobretudo na França. Porém, Estado e Igreja separado significa que o Estado, teoricamente ao menos, é laico. Tranquilão, galera? Então esse foi o nosso bisuzão aí sobre consulado do período napoleônico, ok? Então, galera, vamos fazer duas questõezinhas aí sobre o período do consulado associado ao período napoleônico. Vou botar na telinha para vocês aí. Vamos ler junto, vamos embora. Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França em 1799. A partir do chamado golpe 18 de Brumário, tornou-se primeiro cônsul, depois primeiro cônsul vitalício e posteriormente imperador. Durante o seu governo, a letra A diz o seguinte: retomou as relações com a Igreja Católica e permitiu total autonomia dos seus sacerdotes. A letra B diz o seguinte: estabeleceu uma monarquia parlamentarista nos moldes do sistema de governo vigente na Inglaterra. A questão C afirma o seguinte, estabeleceu um novo Código Civil que manteve a igualdade jurídica para os cidadãos do sexo masculino e o direito à propriedade privada. Letra D. Procurou retomar antigas possessões marítimas francesas, envolvendo-se em uma guerra desgastante no Haiti e no Sudeste Asiático. Por fim, a letra E. Aliou-se aos sans-culottes, grupos mais radicais da Revolução Francesa, e por isso foi derrubado em 1814. Então, galera, como a gente viu, a letra A ela vai afirmar o seguinte,
que Napoleão restabelece a relação com a igreja, o que não é errado, porque de fato Napoleão se reaproxima da igreja. É bom lembrar que a França é muito católica e essa reaproximação seria inclusive uma forma de ganhar popularidade, trazendo a igreja católica de novo para ficar ao lado com o governo. Porém, ele vai afirmar que essa reaproximação vai atribuir autonomia. Então, assim, a igreja volta a se tornar uma instituição respeitada na França, porém, os membros da igreja terão todas as liberdades possíveis. Eles terão autonomia para se dirimir, o que de fato não acontece. Por que não acontece? O Napoleão, mesmo restabelecendo essas relações com a igreja, não atribui autonomia. Então eles não terão autonomia, não terão liberdade. Ou seja, quem controlará de alguma forma a instituição Igreja Católica será Napoleão. Então a letra A está incorreta justamente por conta dessa relação de autonomia, o que não acontece, já que Napoleão concentra todo o seu poder. A questão B, galera, ela também tem um equívoco. Por quê? A gente não fala sobre, inclusive a França não vai estabelecer nesse contexto, um sistema de monarquia parlamentar, que a Inglaterra já possuía em um determinado tempo. O que é monarquia parlamentar? Você tem a monarquia, o rei ou a rainha, como por exemplo é até o dia de hoje, e acima do poder do rei, você tem o parlamento. Ou seja, o parlamento está sobreposto à própria monarquia. O Napoleão não estabelece a monarquia parlamentar e jamais estabeleceria, galera. Por que ele jamais estabeleceria? Porque seria reduzir o seu próprio poder. Uma monarquia parlamentar, o monarca tem menos poder do que uma monarquia absolutista, por exemplo. Então Napoleão jamais faria isso, justamente por conta dele ser um representante, um chefe de Estado, com muito poder, com centralização e com um governo um tanto quanto fortalecido, ok? Então, galera, o Napoleão, ao estabelecer o Código Civil, chamado Código Civil Napoleônico, ele vai reafirmar os ideais da Revolução Francesa, que lá no início da Revolução eles estabeleceram através da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E isso, de fato, coloca igualdade jurídica entre os cidadãos do sexo masculino. O que significa isso? Não teria privilégio de classes, o nobre não seria mais importante que o burguês ou que o camponês no sentido jurídico. Deu para entender? Então nessa ideia de, lembra da igualdade, liberdade, fraternidade? Nessa ideia de igualdade, todos nasceriam iguais, ou seja, todos teriam os mesmos direitos jurídicos. Todos cidadãos franceses do sexo masculino, porque a mulher ainda não se enquadra, não é abraçada por conta desses pressupostos jurídicos. E ele também afirma o quê? Que à medida que esse homem, que esse ser, que esse cidadão francês possui liberdade, ele também terá direito à propriedade privada. Ou seja, eu tenho minha grana, eu vou juntar a minha grana. Se eu quiser comprar uma casa, eu pago pela casa, aquela casa é minha, é uma propriedade minha, não é do Estado. No antigo regime, se você comprasse uma casa, aquela casa não era sua, aquela casa era do rei. Se ele quisesse acabar com ela, derrubar e tomar, ele poderia. Então, o direito à propriedade privada é uma liberdade individual. Nesse sentido, a alternativa C está correta, por conta desses pressupostos, ok? Vamos dar uma analisada nas outras alternativas só para a gente entender do porquê elas não poderiam estar corretas, ok? Galera, essa alternativa ela não faz tanto sentido, porque é bom a gente entender todas as políticas napoleônicas associadas à Europa, associadas à própria França. Essa ideia de intervenção, de intromissão em outros espaços que não a própria França ou que não a própria Europa, acabam tornando a alternativa equivocada. Por isso, então, a alternativa D está incorreta. Bom, galera, a alternativa E, ela afirma que o Napoleão ele acaba se abraçando, acaba se aliando a um grupo chamado sans-culottes. Quem são os sans-culottes? Na França, o sans-culottes é como se fosse aquele trabalhador urbano, um jornaleiro, por exemplo, entende? Um cara que está na cidade, não é o camponês, ele está na cidade, mas ele ocupa funções bem básicas, ou seja, está associado às camadas mais pobres da França. Gente, se o Napoleão chegou ao poder pela alta burguesia, pelos mais ricos, tu acha que o Napoleão iria se aliar aos mais pobres? Certamente não. Então esse é o primeiro equívoco da letra E, e depois ele afirma, a alternativa afirma, que por conta dessa aliança o Napoleão acaba quebrando, acaba perdendo em 1814, o que também não é verdade, já que ele vai ser exilado por conta da derrota para os russos, ok? Então o gabarito dessa questão é letra C. A questão 2, galera, afirma o seguinte, ó. No contexto histórico da Revolução Francesa, o episódio denominado Golpe do 18 Brumário aconteceu. A letra A diz assim, ó.
Quando se inicia o regime do diretório? Período que se caracterizou pelos desmandos políticos. A letra B. No momento em que a conjura dos iguais propõe a tomada do poder, a força e o fim da propriedade privada. A questão C já afirma o seguinte: quando Napoleão, apoiado pelo exército e pela alta burguesia, derruba o diretório e chega ao poder. A alternativa D afirma o seguinte, no momento em que os monarquistas tentam voltar ao poder através de golpe que foi sufocado por Napoleão Bonaparte. Já a letra E afirma, quando Robespierre, Saint-Just e seus companheiros do Comitê de Salvação Pública são mortos na guilhotina, pondo fim ao terror. Galera, a letra A, ela está dizendo o seguinte, que o golpe 18 Brumário acaba dando início a um período, a um governo que a gente chama de diretório. Gente, como a gente viu, na verdade, o período que se inicia não tem a ver com diretório. E mais do que isso, quando Napoleão assume o poder como cônsul, o diretório está sendo finalizado. O diretório, gente, é o último período da Revolução Francesa. Se quando Napoleão assume a Revolução Francesa tem o seu fim, o diretório também tem o seu fim. Essa alternativa afirma que ele se inicia, o que é um grande equívoco, ok? Então a alternativa A está errada. Então, galera, como essa alternativa afirma, existiu de fato a chamada Conjura dos Iguais, também conhecida como Conspiração dos Iguais, liderado por um cara chamado Graco Babeuf. Ele trazia uma ideia de igualdade social, o que obviamente não era muito bem visto naquele governo. A questão é, eles propõem a tomada de poder? Sem dúvidas, eles propõem. A questão é que eles não alcançam o poder. A alternativa B ela termina falando que eles chegam ao poder, eles conseguem consolidar. Isso não é um fato, isso nunca ocorreu, ok? Por isso a alternativa B também está incorreta. Então, galera, essa alternativa, a C, ela já tem uns elementos um pouco mais importantes, como, por exemplo, afirma a quem Napoleão está associado, o exército, obviamente, porque Napoleão era uma grande referência dessa instituição, lembrando que ele era general, e a alta burguesia, que é aquela alta burguesia que vai chamar o Napoleão para assumir e por fim o diretório. Ou seja, a alternativa C, galera, está hiper correta, porque de fato há essa relação entre Napoleão, o exército como um todo e a alta burguesia, o fim do diretório é sacramentado e se inicia então a era napoleônica através do governo chamado de consulado, ok? Vamos ver as últimas duas para ver onde é que estão os problemas dela? Já a alternativa D, gente, ela também é um problema, obviamente, porque ela está afirmando que existiam monarquistas que estavam ali tentando assumir o poder através de um golpe. Na verdade, não. Os monarquistas haviam sido abafados durante a Revolução, o que não torna-os, inclusive, nesse momento, um perigo ao assumir de Napoleão. Então a D está errada justamente por conta disso, ok? Então, galera, a letra E, ela está falando de um outro período dentro da Revolução Francesa. Quando eu afirmei, falando de consulado na introdução sobre o que seria a Revolução Francesa, eu afirmei que várias burguesias assumiram o poder, sobretudo os caras chamados jacobinos, que são esses caras que a questão está mencionando. Os jacobinos, eles vão instaurar, de fato, um governo chamado de terror, porque eles vão matar muita gente, a guilhotina, que é como, por exemplo, o rei Luís XVI vai morrer ao lado da sua esposa, há um poder muito forte. Só que tem uma questão. Esses jacobinos, eles governaram durante um período chamado de convenção, que é justamente no meio. Essa alternativa está afirmando o seguinte: acabou a convenção, Napoleão assumiu. Problema. Por que é problema? Teve a convenção no meio da Revolução Francesa, depois veio o diretório, depois veio Napoleão. Ou seja, Napoleão não assume no contexto do enfraquecimento da convenção, mas sim do diretório. Ok, galera? Então, gabarito é a letra C, ratificando aí mais uma vez. Tamo juntão.